amigos, estamos iniciando mais um 6 de 20 minutos. Esse programa aqui é produzido pelo Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, traz a vocês que nos ouvem as atualidades da engenharia e também aquilo que diz respeito aos engenheiros quanto ao sistema profissional e também ao sistema sindical. Assuntos temáticos de empregabilidade também estarão presentes nos nossos programas. Hoje, estamos trazendo aqui um assunto que é muito importante para o brasileiro: estelionato e o resgate da prosperidade, suas razões e as possibilidades de sair dessa armadilha. Ou seja, o dinheiro cai na economia, para onde ele vai e como que ele pode ser rentabilizado e transformado em desenvolvimento econômico e social. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o engenheiro Marco Antônio Castelo Branco, que vai mostrar para nós esse assunto e também as possibilidades de sair dessa armadilha. O engenheiro Marco Antônio, engenheiro metalúrgico pela UFMG de 83, especialista em cirurgia industrial, exercendo cargos de direção nas empresas Manner, Valorec, Usiminas, diretor da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais de 2015 a 2018. O engenheiro é metalurgista, metalurgia está muito intimamente ligada com a indústria e o desenvolvimento do país. A economia é um pilar. Passo a palavra para o Marco Antônio para ele fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Francisco, pelo convite. O que me levou a discutir sobre a questão da prosperidade, seja através do que eu estou chamando de estelionato, seja como sair da crise que nós vivemos, é a constatação de que, apesar dos indicadores macroeconômicos do Brasil serem muito favoráveis, o PIB crescer, a renda das famílias aumentar, a inflação ter reduzido, existe uma sensação de empobrecimento das pessoas e que faz isso refletir na aprovação do governo do presidente Lula. Então, a questão básica é a seguinte: por que essa contradição? Se o Brasil, macroeconomicamente, vai tão bem, por que as pessoas estão desaprovando o governo? E eu analiso isso usando os dados macroeconômicos do Brasil, e a principal explicação que tem é a questão da dívida. As pessoas estão muito endividadas. Elas já estavam endividadas quando o governo Lula assumiu em 1º de janeiro de 2023. Essa dívida que as pessoas já tinham só veio piorando com o aumento da carga de juros. Ou seja, todo o esforço que foi feito do ponto de vista da economia do Brasil para fazer o PIB crescer, para voltar aos programas sociais, para aumentar o salário mínimo, isso não se refletiu, não se reflete em bem-estar das pessoas, razão pela qual elas estão insatisfeitas com o governo. Isso não se reflete no bem-estar das pessoas porque houve um aumento muito grande da carga de juros. O juros básico está em 15%, e além das pessoas estarem pagando dívidas a um custo muito alto, teve o problema das bets, mais dinheiro sai da economia, deixa de virar produção e bem-estar através das apostas online, e o governo, ao tentar reduzir esse problema, ele gerou um terceiro problema, que é antecipar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para as pessoas pagarem juros da dívida, diminuir a inadimplência, ou seja, aquilo que é um patrimônio futuro do trabalhador, das pessoas, acabou também sendo usado para pagar juros e não transformar-se em bem-estar das pessoas. Eu chamo isso de um estelionato da prosperidade, porque tudo indicaria que nós estaríamos num país próspero. E, na realidade, as pessoas não se sentem assim. No seu artigo sobre o tema, você falou do Triângulo das Bermudas da renda do brasileiro. Eu queria que você falasse isso para nós, qual é esse triângulo, explicar para a gente isso, fluxo e prisão do estoque. O fluxo, o que é fluxo? Fluxo é aquilo que tem passagem contínua. Por exemplo, o PIB é fluxo, é a riqueza que todo ano você produz. A renda das famílias, isso é fluxo. As pessoas recebem dinheiro todo ano. E o que é estoque? Estoque é a quantidade de dívida acumulada que as pessoas têm, é o patrimônio que o país constrói em habitação, em infraestrutura. E são estoques de patrimônio ou de endividamento que são pagos ou que foram construídos com recursos dos fluxos, ou que são pagos ou que serão pagos também
com o recurso dos fluxos. Por exemplo, se o país está endividado, se as pessoas estão endividadas, as empresas estão endividadas, elas vão pagar com a renda que ela oferece, com os fluxos. Estoque seria riqueza. Você tem estoque de riqueza, que é a riqueza positiva, que é o patrimônio. Você tem a riqueza negativa, que são as dívidas, os compromissos que você já produziu, mas que precisam ser pagos. Sim. De 2023 até 2025, nós tivemos um aumento da renda das famílias de 11%. Mas as despesas com juros que as pessoas tiveram nesse período aumentou 16%. Ou seja, o crescimento da dívida, do fluxo que eu preciso usar para pagar o estoque, o crescimento da renda não foi suficiente. Por isso que as pessoas trabalham e sente sempre que está enxugando o gelo. E isso foi um problema da estruturação da economia no governo Lula 3. Você libera a renda, você aumenta o salário mínimo, mas ao mesmo tempo você põe taxa de juros de 15%, que é a taxa básica, mas o cartão de crédito chega a mais do que 400%, o cheque especial mais do que 120%. Qual que é o triângulo das Bermudas? Você tem, quais são os vértices desse triângulo? É uma metáfora para dizer que o dinheiro desaparece. O primeiro vértice... É um triângulo equilátero? O triângulo das Bermudas, você tem de um lado os juros muito altos, que fazem com que o serviço da dívida seja cada vez maior, as pessoas não consigam pagar. O segundo vértice, que desaparece o dinheiro, são as apostas online, que está tirando 2,5% da renda das famílias, que deixa de virar consumo e produção e vira aposta. E o terceiro vértice é aquela história de eu antecipar, sacar o fundo de garantia, que é uma reserva para o futuro, para eu reduzir dívidas que eu constituí hoje. Quer dizer, esses 3 pontos, juros altos, com o endividamento muito elevado, as apostas online e a antecipação do fundo de garantia, pegar dinheiro para pagar dívida, está fazendo a riqueza do país desaparecer e as pessoas sempre se sentirem pobres. Então, nesses vértices aí, grandes vilões, os 2 grandes vilões aí são os bancos e as BES. Pois é, exatamente. E o terceiro é a pressão sobre o trabalhador. Exatamente. Quem é que está lucrando com isso? Vamos pegar um número básico, né? No ano passado, o lucro líquido dos bancos foi 125 bilhões de reais. E em 2023, se eu não me engano, ele era 103 bilhões. Quer dizer, tem um setor, o setor financeiro, que está ganhando muito. E o setor da produção está cada vez mais estressado, mais endividado, as empresas em recuperação judicial e as pessoas quase que em recuperação judicial, porque elas não conseguem pagar as dívidas que elas fazem. Você vê na tabela, né? Você tem o crescimento da renda real. De 2023, no primeiro ano do governo Lula, ela aumentou em 5%. Em 2024, aumentou em 3,8%. Em 2025, em 2,5%. Ao longo de 3 anos de governo, ela aumentou 11,7%. Ou seja, tem dinheiro entrando nas casas das pessoas. Na economia. Aí você tem os juros médios, quer dizer, como elas têm dívida, o dinheiro entra dentro de casa. Aí o que acontece? Os juros estão muito elevados, eles estão em torno de 53,2% ao ano, o juro médio das pessoas físicas, o juro médio, 54%. Isso é muita coisa. E o dinheiro entrou dentro de casa, através das rendas da família, e como é que ele está saindo? Você vê aí as despesas com juros. Em 2023, as famílias pagaram 385 bilhões de juros. Em 2025, 448. Aumentou praticamente 16%. Ou seja, todo o dinheiro que foi dado através de aumento de salário mínimo, Bolsa Família, melhoria dos programas sociais, está indo direto para os bancos, para o bolso dos banqueiros. E muitas pessoas não estão conseguindo pagar, de tal maneira que a inadimplência, o número de pessoas que não conseguem pagar suas dívidas, saiu de 6,1% em 2023, está em 6,3% e está provavelmente chegando já em 6,9% nesse ano 2026. Isso é que mostra o que as pessoas estão insatisfeitas com o governo. Trabalha. Ou com a economia, né? Com a maneira como o governo fez a concepção da política econômica. Parece que no agronegócio os juros são bem menores, porque senão não seria viável essa exportação brasileira, né? Uma área da economia tem um privilégio
Pois é, mesmo tendo juros, o Plano Safra possui um juro subsidiado, mas mesmo assim você tem uma enorme quantidade de pessoas que estão, empresas do agro, que estão em recuperação judicial. Então elas também não estão conseguindo pagar os juros, porque o preço de venda da produção não está sendo suficiente para pagar juros e amortização, razão pela qual você tem uma infinidade de empresas do agronegócio em recuperação judicial. Você falou em um problema. Como que nós podemos sair desse problema? Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? No Brasil não falta dinheiro para resolver o problema de financiamento e de crédito. O problema é que esse dinheiro está mal distribuído. A minha sugestão é que precisa diminuir a intermediação que os bancos estão fazendo, inclusive bancos públicos. Se você, enquanto investidor, você que está aplicando seu dinheiro, você põe lá no seu dinheiro no banco, você vai receber provavelmente 90% da Selic, a Selic em 15% você está recebendo no máximo 11, 11,5%, 12%. Por outro lado, quando o banco recebe esse dinheiro, ele emite um CDB, ele capta esse dinheiro e paga para você 11,5%, ele está repassando a 120%, a 400% quando é o crédito rotativo, a 22% quando é o crédito consignado para os aposentados, que não tem risco nenhum, Sim. zero de risco, mas eles estão ganhando 22%. Como é que a gente resolve isso? A minha proposta, é uma sugestão, é que o governo federal, através de medida provisória, poderia usar a lei da portabilidade do crédito, que permite toda pessoa que tem uma dívida de mudar o banco que está financiando essa dívida, se ele encontra condições melhores. A minha proposta é que a Caixa Econômica Federal seja esse banco que vai estruturar o projeto. Será o destino dessa portabilidade? Exatamente. Por que a Caixa Econômica Federal? Porque é um banco 100% pertencente ao Tesouro Federal. É um banco que não tem jeito de falir. Ele não pode virar nunca um banco master, porque é o Tesouro Federal que é o dono do banco da Caixa Econômica Federal. Da onde que viria o dinheiro? Nós precisamos substituir uma dívida cara por uma dívida barata. A minha proposta é que a Caixa Econômica Federal emita o que eu estou chamando CDB social. CDB é um certificado de depósito bancário, que a gente investe, você, eu e qualquer cidadão que queira guardar e fazer render as economias. Então, um CDB social emitido pela Caixa Econômica Federal. Qual que é a rentabilidade que ela vai me oferecer? Para eu ter interesse de tirar o dinheiro que eu apliquei num outro banco e comprar esse dinheiro, esse CDB. Eu estou sugerindo que a Caixa Econômica pague 105% da Selic, ou seja, ela vai pagar um pouco acima do que o próprio governo cobra quando ele vende os títulos dele, 105% Para ser vantajoso. Isso, para ele fazer vantajoso. E vai oferecer, o governo vai dizer o seguinte, quem comprar o CDB social da Caixa Econômica vai ganhar 105% da Selic e não vai pagar imposto de renda, porque hoje o CDB ele é tributado com imposto de renda na fonte. Como é que vai funcionar isso? Qual que é o volume de crédito, de dívida das pessoas físicas que usa recursos livres, que não são recursos carimbados do governo? Hoje, tem 1,960 trilhões. 1,960 trilhões é o valor total da dívida das pessoas físicas. Quanto que está custando isso? O Banco Central emite uma estatística que chama Índice do Custo do Crédito. Esses 1,960 bilhões, qual que é o juros médio desse pacote todo? 45,2%. 45,2% é quanto as pessoas vão pagar de juros nesse total de quase 2 trilhões de reais. Significa quase 900 bilhões de reais por ano de juros. Se a Caixa Econômica Federal emite um CDB pagando 105% da Selic, vai dar um custo desses 2 trilhões de reais de mais ou menos 300 bilhões de reais. Ou seja, as pessoas, ao invés de pagar 880, 900 bilhões de juros, vão pagar 300 e pouco. Vai sobrar 580 bilhões no bolso deles. O que acontece? À medida que a Caixa capta o CDB social, as pessoas vão fazer a portabilidade e a Caixa Econômica vai, então, quitar à vista a dívida nos bancos. Ela quita primeiro o crédito rotativo, depois ela vai fazer
que está o cheque especial. Depois ela vai pegando das mais caras para as mais baratas, até chegar no crédito consignado. Sim. Porque o crédito consignado É o mais barato. está custando 22%, mas vai passar a custar só 15%, ou seja, mais baixo. Então, esse dinheiro, olha bem, não tem dinheiro público. É o dinheiro das pessoas ricas que aplicam no banco que vai ajudar a solucionar as pessoas que estão endividadas com os bancos. Vai substituir 2 trilhões de reais que estão em contratos bancários, cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, e vai substituir pelo CDB social. O que vai acontecer nisso? Quais são as consequências? Quando chegar a 2 trilhões de reais nos bancos, eles vão ter de pagar, encerrar aqueles contratos. E vão fazer o lucro. Vão fazer um enorme lucro. Por que eles vão fazer um enorme lucro? Porque os juros que eles cobravam era muito alto. Deve ser um lucro enorme, da ordem. A margem do lucro tributável dos bancos está em torno de 8%. E os bancos pagam 45% de imposto de renda de pessoa jurídica, mais contribuição social sobre o lucro líquido. A minha expectativa calculada é que o governo federal vai ter uma antecipação desse lucro, porque vai ser feito a quitação imediata, e os bancos então vão pagar 70 bilhões de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido desse estoque de dívida que está sendo quitado. Só que essa dívida que está lá, ela também tem um risco. E os bancos provisionaram para não receber gente que não ia pagar. Então tem uma provisão lá. Se a Caixa Econômica vai captar o CDB social e vai quitar as dívidas à medida que as pessoas endividadas vão fazer a migração, o que vai acontecer? Os bancos vão reverter essas provisões e vão fazer lucro. Então vai ter mais ainda imposto de renda. Só sobre o adicional, que é a reversão da provisão. Esse adicional de imposto que o governo vai receber pela reversão das provisões é suficiente para compensar a isenção de imposto de renda que ele está dando no CDB social. Ele zera praticamente. Ou seja, não tem subsídio. E, finalmente, quem fizer e entrar no programa e migrar sua dívida para a Caixa Econômica Federal, que está captando CDB social, as pessoas vão ter uma certa restrição. A Caixa vai criar um sistema que vai evitar das pessoas usarem aquela folga de 580 bilhões de reais para fazer mais crédito. Não, as pessoas vão ter de diminuir o endividamento porque elas estão recebendo esse dinheiro a mais, e esse dinheiro a mais tem de ir para o consumo, na mercearia, comprar remédio na farmácia, fazer uma reforma de casa, fazer um puxadinho, ou seja, ele entra na produção. Os 580 bilhões que estão sendo salvos, estão sendo resgatados, tira do bolso dos banqueiros e das casas de apostas e vai para a produção. Outra coisa, quem entrar no programa, que eu estou chamando ele de Alforria Financeira, ou Programa Nacional de Securitização. Alforria. Alforria Financeira, né? Não é alforria. Alforria, né? Alforria. Você vai liberar... Pode ser euforia. Não, Alforria Financeira. O CPF da pessoa entra no sistema de pagamentos brasileiros e não pode ser usado para pagar bet. Quem entrar nesse sistema vai ficar excluído das bets. Não vai poder pagar e fazer novas apostas online enquanto tiver vigorando o Plano Nacional de Securitização Social, que é para a gente evitar. Libera o dinheiro aqui e o ralo vai para outro. Então, é um compromisso que quem entra nesse programa do CDB Social vai ficar impedido de fazer apostas online. E isso vai permitir o governo federal, num prazo muito curto, poder corrigir esse problema que deu de você ter economia que cresce e pessoas que estão ficando empobrecidas. Importante isso que você expõe, vindo de um engenheiro, porque, na verdade, os fluxos aí são todos corretamente estabelecidos. Praticamente nós podemos, pela sua fala, fazer um projeto. Isso. E a implantação dele gera uma coisa muito importante para a engenharia, porque o que acontece? O dinheiro caindo mais na economia, diretamente no povo, a engenharia, que na verdade não existe sem desenvolvimento, não existe desenvolvimento sem engenharia, ela é contemplada. Isso, exato. Então, a razão principal dessa entrevista aqui, levar você que está nos ouvindo, é o seguinte:
A engenharia precisa de dinheiro na mão do povo e também das empresas, né? Que de uma certa forma tem essa condição, né? Exatamente. O dinheiro tem que passar na mão do povo para virar a produção. Se ele vira a produção, a engenharia está participando. Porque na verdade compra-se máquina, geladeira, certo? E aí existe um retorno indireto para as empresas. Exatamente. Caros amigos engenheiros, vocês acabam de ver uma declaração de um projeto que eu, particularmente, ao ouvi-lo agora, eu sinto que eu tenho que levar isso para o Planalto. Não sei como, não. Porque eu não vejo, a despeito do fato de tirar dinheiro dos bancos e dar um protagonismo para a Caixa, ser um fato bem antipático para os bancos, né? Realmente eles vão achar muito ruim, né? Mas, enfim, o que a gente tem que fazer é propor soluções como essa, que levam para a sociedade como um todo uma solução para que todos, como diria a própria definição de ética, né? O que é bom para todos é ético. E o que nós estamos fazendo aqui é procurar uma relação ética da economia para que o Brasil tenha uma maior evolução. Marco Antônio, eu acho que o nosso tempo esgotou, depois dessa brilhante exposição sua, que eu vou pensar como é que nós vamos fazer isso para levar para lá. Só uma mensagem final para os engenheiros. Eu queria agradecer a oportunidade e digo o seguinte: nós precisamos ajudar o Brasil a virar um país da produção e não apenas um país da rentabilidade financeira e do rentismo. Você que nos escutou até agora, siga o Senge nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição. Obrigado.